Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quadro Marinitec. E aqui Adriano de volta, como prometido no nosso short, a gente veio trazer aquele vídeo que vai explicar para vocês quais são os componentes básicos do seu motor de polpa Suzuki que você deve trocar dentro de periodicidade de tempos específicos, justamente para garantir a vida útil e o perfeito funcionamento do seu motor de polpa. Mas antes da gente continuar, não se esqueça, como está sendo mostrado aqui, de se inscrever no nosso canal para que você receba notificações no seu dispositivo móvel a cada semana dos vídeos que a gente está lançando. E também no final do vídeo, deixe o seu joinha aí para o like para que a gente possa alcançar mais gente nesse mundão náutico do YouTube. Bom pessoal, a primeira coisa a gente vai apresentar quais são os componentes básicos que você precisa, através de uma periodicidade específica, você trocar os componentes do motor para estender a vida útil dele e a funcionalidade dele. Logo que o mais importante é a palheta, né? A palheta é importante você trocar e a gente vai daqui a pouco falar em que situações é que você precisa trocar sua palheta por uma nova, tá? Porque muita gente tenta recuperar a palheta, mas não é muito bem recomendado. Então, determinando do tempo da vida útil ou do estado físico da sua palheta, como está sendo mostrado aqui, você tem que trocar para garantir a funcionalidade correta do seu motor de polpa. Outra coisa também é a questão dos anodos, que nós vamos explicar aonde que eles têm que ser trocados e como identificar quando o anodo precisa ser trocado. A função do anodo é exatamente evitar a ferrugem ou evitar que a tinta, o verniz ou a própria carenagem da lataria do seu motor de polpa venha danificar com a troca de água, temperatura de água, exposição ao sol ou outras intempéries que possa danificar o casco do seu motor de polpa. Outra coisa importante também é o rotor da bomba de água que fica lá na rabeta do seu motor, porque a rabeta ela tem que puxar a água para fazer a refrigeração do eixo e de outras partes do motor e jogar essa água para fora. E esse rotor, que é essa pequena peça aqui, ele ajuda a fazer esse diferencial de pressão para fazer a água subir na rabeta do motor. E por isso você vai aprender a identificar quando ele já está defeituoso para você fazer a troca desse rotor. E outra coisa muito importante na questão de queima de combustível do seu motor de polpa é a questão da troca da vela. Nós já tivemos até vídeos aqui no canal explicando como identificar quando a vela já está precisando ser trocada. E isso você vai aprender a periodicidade de você trocar a vela do seu motor. Além disso, existem também os filtros, como a gente está vendo aqui, que são os filtros de óleo e os filtros de combustíveis. São importantes ser trocados numa periodicidade específica, porque se não trocar, vai haver entupimento, alteração de pressão e isso pode gerar falhamento funcional na queima de combustível ou até mesmo no funcionamento do seu motor. Bom pessoal, o primeiro item de sumária importância é a verificação da vela do seu motor. Normalmente essas velas têm que ser trocadas entre 80 a 100 horas de uso, mas é obrigatória a troca com 1 ano de uso do seu motor, tá? Lembrando que quando ela chegar nesse estado que está sendo mostrado aqui do lado, que nós já mostramos em outros vídeos aqui no canal, é sempre bom você trocar a vela porque isso pode acarretar perda de torque, de queima de combustível ou até mesmo falhamento no funcionamento do seu motor. Lembrando também que essas velas têm que ser originais da Suzuki, tá? Não use outras velas, a não ser aquelas certificadas pela NGK, que também são certificadas da Suzuki, para você poder ter qualidade na queima do combustível do seu motor. Lembrando que se você fizer outra revisão mais simples do seu motor, vale a pena você tirar o soquete, o tambor e a caixa do cabo onde está a sua vela para verificação da sua vela e a troca dela quando necessária. Bom, você que usa motor Suzuki, você sabe que aqui na utilização do Suzuki você tem que fazer troca de óleo em amaciamento e em outros tipos de revisões que você faz no motor Suzuki. Mas lembrando que o filtro do óleo, que filtra todos os resíduos de queima do óleo ou qualquer outro intempérie que tenha no óleo, é importante que você tenha esse filtro trocado a cada 100 horas de uso do motor ou até 400 horas de uso do motor. Lembrando que ele tem que ser trocado também com 6 meses de uso do motor, independente da carga horária que você estiver utilizando. Lembrando também que qualquer outra revisão que você for fazer básica no seu motor e você tiver um acesso fácil ao filtro do óleo, isso depende de cada modelo de motor, porque alguns deles, como a gente está vendo no vídeo, ficam dentro da carenagem, onde você tem que desmontar todo o tambor da carenagem para poder chegar nele, ou em outros modelos, como o 20 HP, que você basta remover a tampa lateral da rabeta que você já tem acesso fácil ao filtro do óleo. Lembrando que você tem dois filtros, o filtro de óleo de alta e o filtro de óleo de baixa.
dependendo do modelo de Suzuki que você esteja utilizando. Outra coisa importante é o uso do óleo. Aqui na nossa região norte, no Amazonas, a gente tem uma tipicidade específica de óleo para utilizar por causa do nível de aquecimento da água e de resfriamento do motor. Não como no manual, que já indica outros tipos de óleo para determinados outros tipos de regiões que existem pelo mundo. Mas aqui no Amazonas a gente recomenda você usar esse tipo aqui, da Mobil, que é o 20W50, onde nós temos aqui nos representantes da Suzuki para fornecer para você fazer a troca do óleo. Então, pessoal, uma peça que a gente vai mostrar agora, que pouca gente conhece e que fica na parte de baixo da rabeta aqui do seu motor de popa, essa peça é muito importante porque ela vai auxiliar o motor a puxar água da parte de baixo para cima, aonde ela vai ser dividida para diferencial de pressão da rabeta e vai também ser dividida para o resfriamento de algumas partes do motor. E se essa peça apresentar algum problema, pode acontecer diferença de pressão na sua rabeta, que pode danificar a rabeta, e ele não vai também ter água suficiente para resfriar algumas partes do motor. E essa peça nada mais é do que a borracha do rotor da bomba de água da rabeta, tá? Então isso aqui, como a gente está vendo na figura, pode se degradar com o tempo, e se você abrir a rabeta para alguma manutenção e ver que as pontas já estão tortas ou comidas, como está sendo mostrado na imagem, então significa que está na hora de você trocar essa borboleta do rotor, que é uma borracha que faz exatamente a rotação de puxar água para cima da sua rabeta. Então é importante você verificar isso daqui geralmente a cada 1 ano ou 2 anos de uso. Mas, seguindo o que a gente está falando, se você fizer alguma desmontagem da rabeta, é sempre bom você verificar isso aqui, se está com as bordas comidas ou entortadas. Bom, com relação ao casco, daqui da parte onde fica o contato com a água, ou até mesmo quando o motor está em guarda ou suspenso, com os intempéries de sol, de umidade, de chuva ou outros tipos de intempéries, é sempre bom que você tenha os anodos, que são pequenos círculos de encaixe de forma de parafuso, tá? Como você pode estar vendo aí na imagem do lado, como eu estou mostrando aqui, e algumas hastes, que dependendo do modelo do seu motor, essas hastes, ou elas são mais longas ou elas são mais curtas. Isso garante com que o seu casco ele não vá sofrer corrosão, empenamento ou qualquer outra coisa que venha degradar o verniz ou a parte interna do casco por causa dos intempéries de ambiente, da água, de chuva, de sol ou de outro tipo de intempérie qualquer. Por isso que é importante você trocar o seu anodo, geralmente a cada 1 mês de uso constante do motor. Então, se você tiver aí 1 mês de hora de uso do motor, você troca o anodo. Ou se você tiver 1 ano já de uso do motor, também tem que trocar o anodo. E a cada ano de uso do seu motor, recomendamos também trocar o anodo. Fazendo isso, haverá garantia de que o seu casco, da parte de contato com a água ou de guarda do seu motor, sempre ficará com estado de pintura e de metal e de tinta, sempre bacana, sem sofrer nenhum tipo de corrosão. Bom, pessoal, outra coisa que talvez seja a coisa que sem ela seu motor não tem função nenhuma, é exatamente o propeller, que é a palheta de propulsão do seu motor, né? Muitos barqueiros, muitos marinheiros aí, que tem o costume de dizer, cara, palheta eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou dar um jeito de arrumar ela e fazê-la durar para sempre. Gente, isso não existe, tá? Muito da parte da força do motor, do torque do motor, da velocidade do seu motor, está associada à qualidade da sua palheta. A palheta ela tem 3 características técnicas importantíssimas para você ganhar velocidade, torque e força no seu motor. Primeiro, a questão da borda aqui da palheta. Nós temos uma aqui, ó, que já está com a borda toda comida, descascada e com a tinta ruim. Até a tinta e o verniz da sua palheta vai influenciar no deslize e o corte da água, do empuxo que ela vai ter quando ela acionar. Então, por isso que é importante você não ter uma palheta nesse estado aqui. Não venha utilizar palhetas nesses estados, porque você vai perder até torque e força no seu motor. Então, o correto, o que é? Se você tem uma palheta nesse estado, que está empenada, com as bordas comidas, a tinta descascada, ou até mesmo ela está gerando a famosa tripidação lá, quando você aciona para teste o seu motor, o ideal é você trocar o embuchamento e ir por uma palheta nova, tá? Às vezes a palheta nova, dependendo da marca que você comprar, já vem com a bucha, onde você só vai fazer um encaixe de força lá na parte de baixo da rabeta do seu motor e o aparafusamento dela. No caso dela não vir com bucha, você pode comprar a bucha separada e fazer um embuchamento para depois colocar ela no seu motor de popa.
E sempre lembrando que ela tem que ser de marca consolidada, homologada pela Suzuki e que você possa comprar também a original da Suzuki, que vai ter uma durabilidade, uma tinta, verniz e deslize de pintura muito melhor com a água, para você garantir um torque e um deslize de facilidade melhor com o seu motor quando estiver operando ele em diferentes velocidades em que a palheta estiver girando lá. Então por isso recomendamos você sempre comprar a original do seu motor e trocar ela pelo menos a cada 1 ano ou 2 anos de uso do seu motor. Lembrando que se ela bateu, se ela arranhou, se ela quebrou, não vá tentar fazer algum pulo do gato para tentar restaurar ela, porque consequentemente isso vai trazer problemas logo de uso com o seu motor. Por isso, danificou a palheta, troque logo por uma nova. Bom, outro grande dilema nessas peças que você vai trocar para a manutenção preventiva do seu motor de polpa é a seguinte: como eu vou saber que a peça que eu estou comprando é original da Suzuki? Nesse caso, o que a gente recomenda? Em primeiro lugar, você comprar com fornecedores que sejam homologados diretamente pela fábrica. Aqui em Manaus, nós temos aqui a importadora Inautical Faia, que se encontra em 2 lojas em Manaus, uma na rua Marquês de Santa Cruz 297 e a outra na rua dos Barés 169 aqui em Manaus. Nós somos representantes da fábrica e a gente tem todos esses componentes homologados e certificados pela fábrica para você ter para revisão do seu motor. Caso você compre em outro lugar ou pela internet, é importante você ver se eles vêm com a etiqueta da Suzuki, com o número de modelo que esteja batendo com o manual do seu motor, porque no manual do seu motor tem lá todas as peças de revisão e indicando os números de modelos. Então, se o número de modelo bater e o número de série de revisão e de certificação da Suzuki estiver aqui no selo, na caixinha, ou até mesmo como nas embalagens que eu estou mostrando aqui, ó, se tiver, pode ter certeza que você está comprando uma peça original da Suzuki. Mas para ter total certeza de que realmente a sua peça veio da fábrica, nada melhor do que comprar com a importadora Inautical Faia a sua peça da Suzuki. Bom, pessoal, então eu espero que isso tenha ajudado vocês a entenderem como é importante, toda vez que você for desmontar o seu motor, levar para uma assistência técnica, abrir a rabeta, abrir a carcaça, seja lá qual manutenção que você for fazer no seu motor, sempre verificar esses componentes para saber do estado deles, a periodicidade de tempo de troca, e você sempre fazendo isso com o custo da manutenção, você vai ter um motor sempre funcional e garantido de que ele não vai lhe deixar na mão. Então fica aí acompanhando a gente no YouTube para os nossos vídeos que vão sair semanalmente e até mais, pessoal!